Boa noite a todos. Obrigado. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia no capítulo 6 de Lucas, versículo 37 até o 42. Lucas, capítulo 6, versículo 37 ao 42. Tudo certo? Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Vamos orar? Senhor amado, a Tua palavra ela é efetiva na vida de cada um de nós, quando nós permitimos que o Teu Espírito Santo faça a obra que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Portanto, eu te peço, Senhor, que nesse momento Tu estejas falando ao coração de cada um de nós, a fim de que a gente possa sair daqui abençoado pela Tua palavra. E com propósitos, Senhor, de fazer mudanças que são necessárias serem feitas. Eu peço a Tua bênção sobre cada um de nós, peço a Tua bênção sobre mim, que Tu estejas falando através de mim para cada pessoa que está aqui hoje. É em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Eu não sei quantas vezes vocês já ouviram esse texto, né? Mas provavelmente a maioria aqui que já participa aqui um tempo deve ter escutado algumas vezes. Mas eu queria, a partir desse texto, contar uma história. Vocês sabem que Deus gosta muito de história. E tem histórias boas e tem histórias ruins, né? Semana passada, eu tive quem não me conhece, eu moro em Nova Petrópolis, né? E além de outras coisas, eu dirijo uma casa de recuperação de viciados. Então, diariamente a gente está lidando com pessoas que estão com problemas de drogas, álcool, né, e acessórios, enfim. E eu tive um interno que depois de 4 meses, estando na casa, ele finalmente, então, ele pôde dar a primeira saída, uma saída para ressocializar, né? Ele já tinha saído algumas vezes, mas dessa vez era para ter um tempo com a família. E ao chegar em casa, ele se sentiu de folga. E aí chegou em casa, sentou no sofá, e ligou a TV e ficou ali, olhando TV. E a mãe dele
então já começou a murmurar, né? Pois é. Agora né? Já chega aqui, teu pai está aqui em casa o dia inteiro sentado no sofá olhando TV, né? Agora tu vem para casa e tu senta no sofá também olhando TV e biriri, biriri, barará, barará. Começou aquela ladainha e ele ficou muito chateado com aquilo. E começou a ficar nervoso, começou a ficar agitado, e a mãe não parava, né, de murmurar e coisa e tal. Ele resolveu se levantar e dar uma volta. E aí, dando uma volta, ele passou no bar, e no bar, né, ele não teve outra alternativa senão beber, né? E aí bebeu tudo que precisava e queria. E aí chegou em casa, foi um escambau, né? Uma esculhambação. E, finalmente, a mãe dele, então, entrou em desespero, ligou para nós, né? E pediu socorro, né? Pediu se podia voltar e que tinha recaído, coisa e tal, né? Eu disse, não, sem dúvida, porque ele estava indo muito bem, né? Então, o que aconteceu? Ele simplesmente recaiu. Tá legal, fui pegar ele na rodoviária, né? Estava bêbado. E foi muito interessante que, a partir dali, então, eu só ouvi, né? O que aconteceu? E aí ele começou a falar esse quadro aí, ele descreveu esse quadro, né? Da mãe dele, então, no ouvido dele ali, o tempo todo, né? E aí eu comecei a fazer perguntas para ele, perguntei como é que ele se sentia em casa, como é que era a relação dele na família e coisa e tal. E aí, então, ele começou a falar, pois é, minha mãe, ela passa o tempo todo, né, se queixando e tendo que carregar todo mundo nas costas, né? Então, tem o meu pai, que ele é aposentado, aí ele passa o dia jogando bocha, aí chega em casa, né, já meio alterado, mas não completamente bêbado. E a mãe, então, entra num quadro, né, de sofredora. E deixa bem claro para todo mundo o quanto sofredora ela é. E aí eu disse, tá, mas e então, se tu sabe que tua mãe é assim, por que tu foi beber? Não sei. Quando eu vi, eu estava fazendo, né? E aí eu fiquei refletindo a respeito dessa questão e estava orando e Deus me deu esse texto para ler. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. O que acontece dentro de uma casa? O que acontece dentro de uma família? Nós nascemos, né? Fomos criados à imagem de Deus, né? Em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E, no entanto, a gente nasce dentro de um ambiente que definitivamente não nos ajuda a sermos aquilo que Deus tinha planejado para nós. Por quê? Nós nascemos longe de Deus. Nós nascemos no mundo. Nós somos frutos de uma sociedade que nos treina desde a nossa infância a resolver nossos problemas sem precisar de Deus. Então nós vivemos em constante competição. E por incrível que pareça, o lugar onde que a gente mais compete é na nossa casa, no nosso lar. Quantos irmãos vocês têm? Eu sou de uma família de 7 irmãos. Então pensa só na briga, né, de conseguir a atenção e o carinho do pai e da mãe. Quem é que consegue? Hoje, já com 64 anos de idade, quando eu me encontro com meus irmãos, a gente ainda fica brincando que a mãe amava mais um do que o outro. Né? Alguma novidade aí para alguém? Tem os filhos únicos, né? Eles nem sabem do que eu estou falando,
né? Mas mesmo assim, existe uma competição muito grande, e não apenas uma competição, mas também uma expectativa, né? Há uma expectativa por parte do pai do que esse filho vai se tornar, por parte da mãe o que esse filho vai ser, de como vai lidar com as coisas na vida. E na verdade, desde o nosso berço, um monte de expectativas são jogadas sobre nós. E a gente, na verdade, nasce e cresce dentro desse ambiente tentando suprir as necessidades e as carências das pessoas que estão nos olhando. E aí, a gente olha para esse texto aqui e não julguem, né? Parece que a gente está pensando mais naquele fato de que eu não posso julgar os outros. Não é uma questão de eu não posso julgar os outros. A questão aqui é que eu julgo. Porque eu estou avaliando se o efeito que a minha vida está fazendo dentro da minha família, ela está sendo positivo. Se eu estou sendo aprovado, se eu não estou sendo aprovado, se eu estou sendo amado, se eu não estou sendo amado, se eu estou indo de encontro à expectativa que colocaram sobre mim. Então, toda família tem uma ovelha negra, certo? Ou se sugere que tenha, né? E esse cara me diz, pois é, na minha família eu sou ovelha negra, né? Mas eu tenho meu irmão que também bebe, né? Mas ele diz que ele se controla. E o meu pai também bebe, mas ele diz que ele se controla, né? E meu irmão mais novo também já aprontou um monte, mas ele mudou. O que acontece? O quadro é que estão todos olhando uns para os outros e estão tentando, como é que eu me sobressaio? Então, eu vou dizer, né, que eu sou ruim, eu tenho meus defeitos, eu sou um pecador, mas pelo menos eu não sou tão ruim quanto esse meu outro irmão. E em determinado momento, a família ela elege alguém que é o pior de todos. E ele sendo de fato ou não, não importa, né? Ele é o pior de todos. E aí aquele que está tão errado quanto a ovelha negra, ele diz assim, está tudo errado comigo, mas pelo menos eu não sou que nem meu irmão. Então, o que acontece aqui, diz aqui, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados. Parece que eu estou dando uma de advogado do diabo aqui, né? Porque parece que o texto ele nos leva só a avaliar que a gente não deve julgar os outros. Mas, naturalmente, o que eu estou fazendo? Eu estou me comparando com as outras pessoas da minha família e eu estou me perguntando se eu estou me saindo melhor do que eles ou não. Porque eu quero me sair melhor do que eles. E aí chega um momento na vida da gente que a gente tem que olhar para si próprio, né? Chega um momento na vida da gente que a gente tem que se olhar no espelho e perguntar, e aí, tu está vivendo pelo quê? Para quê? Para onde tu está indo? Tu está tentando suprir as necessidades que os outros têm em relação a ti? Ou tu está cuidando da tua vida única e exclusivamente? Então, como eu era também a ovelha negra da minha família, no caso vermelha, porque eu era ruivo, né? Então eu disse para esse cara assim, então agora nós vamos zerar tudo, né? Bebeu, beleza, tá? Tem como retroceder, dá para rebobinar o filme para começar tudo de novo? Como a gente gostaria de poder fazer isso, né? Quantas vezes, né? Quando a gente dá aquela mancada, né? Como seria bom se a gente pudesse voltar no tempo e tentar fazer melhor de novo. Como não tem, então daqui para frente eu vou te ajudar. Vamos começar a parar de olhar para os outros. Para de julgar a tua família. E começa a olhar única e exclusivamente para dentro de ti. Quem tu é? O que tu está fazendo? Para onde que tu está indo? Né? E nesse momento, ao invés de tu tentar te comparar com o restante da tua família, então tu vai olhar apenas para Jesus. E vai perguntar para ele o que ele pode fazer na tua vida.
Aqui o versículo, esse versículo 37, a última frase diz: perdoem e serão perdoados. No momento que eu não tenho nenhuma expectativa de ser aprovado, de ser valorizado, de ser amado em relação à minha família, então eu começo a me libertar desse peso que eu estou carregando nas minhas costas. Então, meus irmãos estão me condenando. Minha família tem uma expectativa que eu não posso suprir. Perdoa eles. Para de te importar com o que eles estão esperando de ti. E olha simplesmente para Jesus. No 38 diz assim: deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quando eu paro de ter uma expectativa em cima das pessoas que eu gostaria que elas estivessem me aprovando e me amando, e eu começo a amar elas, e eu começo a valorizar elas, eu começo a me importar com elas, então eu estou mudando totalmente o quadro daquilo que o mundo me ensinou a fazer. Que o mundo me ensinou a esperar. O mundo me ensinou a receber. E Jesus, ele chega aqui, então ele diz, para de olhar para os outros e começa a ver como tu pode servir esse povo. Lembra que Jesus, em determinada ocasião, lá na última ceia, ele pegou e ele lavou os pés de todos os discípulos. Quando ele fez isso, ele estava ensinando que o objetivo que ele quer nos dar é de que a gente esteja aqui para servir os outros, não para ser servido. E quando eu procuro esse lugar especial no meio da minha família, e não só no meio da minha família, eu procuro isso junto com meus amigos, eu procuro isso com meus parentes, eu procuro isso no meu trabalho, eu procuro em todos os lugares. Olhem para mim, me valorizem, né? Me deem tapinha nas costas, né? Digam o quanto eu sou bonito, quanto eu sou inteligente, quanto eu sou querido. Claro que ninguém diz isso, né? Mas é o que nós pensamos, é o que nós sentimos, é o que nós queremos. E, no entanto, no 38 ele diz, deem e lhe será dado. Dê primeiro. E aí tu vai começar a receber. E o que nós vamos receber é uma boa medida, calcada, sacudida. Sabe, essa expressão vem dos cereais, quando tu compra um saco de arroz, de feijão, de farinha, tu pode encher o saco e entregar por um pacote, né? Ele vai estar meio solto ali dentro. Mas quando tu bate ele soca bem e cabe mais, né? Então Deus, ele quer nos presentear, ele quer nos abençoar de forma bem socadinha mesmo, assim, com bastante consistência, com substância, com conteúdo. Quando nós vivemos apenas para receber dos outros, a gente não recebe nada, a gente só perde. Mas quando a gente começa a dar, quando a gente começa a se doar para os outros, a gente recebe em dobro, em triplo, muitas vezes aquilo que a gente está dando. Então, é dando que a gente vai receber. Então, a maior parte de nós, no fundo do nosso coração, desde a nossa infância, nós só fomos ensinados a nos preocupar em receber. E aí Jesus chega e ele muda totalmente o quadro, ele muda totalmente a página, ele diz, eu quero dar para vocês, mas primeiro tu tem que parar de olhar da forma como tu aprendeu a olhar. E tem que olhar do jeito que eu vou te dizer que tu deve olhar. No 39, ele diz ali, Jesus fez também a seguinte comparação, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Então, se eu estou esperando receber da minha família aquilo que ela não tem para me oferecer, o que vai acabar acontecendo?
vai acabar acontecendo caos no final. Porque o que eu espero, né, da pessoa que faz parte das pessoas que fazem parte da minha família, elas não têm condições de dar. Elas não têm isso na natureza delas, elas não receberam isso. Elas também foram treinadas como cada um de nós. E elas também estão na mesma expectativa de serem valorizadas e amadas da forma como elas têm pensado. Então, qual é o problema de uma mãe que diz, mas que tanto sofrimento, esse meu filho virou um vagabundo, esse outro um bêbado, essa filha virou uma prostituta, né? O que eu fiz de errado? Provavelmente ela passou a vida inteira tentando tirar desses filhos aquilo que ela mesma achava que precisava para ela. E ela não deu o suficiente. Então, o que Jesus está nos ensinando é que se eu quero realmente chegar naquele ponto que eu vou ser valorizado, amado, e entendido e respeitado, então eu preciso me comportar como Jesus se comportou. Jesus, sendo o Criador de todas as coisas, ele desceu aqui entre nós e ele se fez um de nós. Ele se despojou da glória dele. Ele se despojou da realeza dele. Ele se despojou do poder e da força que ele tinha. Ele se tornou um de nós e ele nos serviu. E o que acontece no final, depois, quando ele morre na cruz por nós? O que acontece com ele? Ele é glorificado. Ele é glorificado não porque ele veio exigir o que nós não estávamos dando para ele. Ele veio aqui para nos servir. Ele foi glorificado porque ele se sacrificou por cada um de nós. Eu disse, meu amigo, nesse momento da tua vida, tu precisa aprender a servir a tua família. Nesse momento da tua vida, tu precisa começar a entender que é tu que tem que trazer alguma coisa para dentro de casa, porque a tua família não conhece Jesus. A tua família nunca teve oportunidade de entender ou de ver alguém que realmente está vivendo de acordo com Jesus. Então, tu é essa pessoa, tu é o escolhido. Cada um de nós está sendo convidado para ser o escolhido dentro do ambiente que a gente vive. Nós queremos a aprovação, nós queremos os aplausos, nós queremos o carinho, mas nós somos as pessoas que, na verdade, precisamos levar para dentro das nossas comunidades, para dentro da nossa família, aquilo que a gente espera dos outros. No 40 diz ali, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Então significa que na nossa caminhada com Jesus, imitando Jesus, nós vamos nos tornar como Ele. Mas se nós agirmos como Ele, então nós temos uma referência, nós temos um protocolo para seguir. E se a gente seguir Ele, de acordo com como Jesus, Ele quer que a gente faça, então nós vamos estar alcançando aquilo finalmente que a gente tanto queria. Então, a promessa que a Bíblia nos dá é que Deus está disposto a satisfazer os nossos desejos muito além daquela nossa capacidade de conseguir realizar eles. Tem duas formas de eu conseguir o que eu quero. Me matar trabalhando, lutando e passando por cima de todo mundo que for necessário passar para conseguir conquistar o objetivo que eu tenho no meu coração e na minha mente, ou pegar os objetivos que eu tenho no meu coração e na minha mente e depositar nas mãos de Jesus. Colocar nas mãos dele. E isso é maravilhoso, porque tem um outro versículo na Bíblia que diz que Deus, ele se agrada em satisfazer os desejos do nosso coração. Jesus, ele se agrada em satisfazer os desejos do teu coração. Sabe quando? Quando o desejo do teu coração não se torna mais a coisa mais importante da tua vida.
Eu gosto de contar uma história, alguns já conhecem ela, né? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu queria servir a Jesus de tempo integral, né? Mas a minha igreja achou que eu era muito jovem ainda para ir para um seminário, eu estava muito novo na fé. E aí por 3 anos me deixaram de molho, né, no banco da igreja e não aprovavam a minha ida para um seminário para estudar para ser pastor. E aí, nesses 3 anos, o que aconteceu foi que eu arrumei um emprego, comecei a comprar coisas, né? Comecei a me acomodar, comecei tipo assim, fazer uma vida sossegada, né? E daqui a pouco estava pensando em casar, ter filhos, né? Montar uma casinha, com uma cerquinha branca, né? Casar e com as crianças correndo em volta de casa. Legal, né? Quem não tem esse sonho? Só que daí, no final do 3º ano, Deus disse, agora tu vai para o seminário. Pô, eu tinha comprado carro, já estava, né, pensando em comprar terreno e estava guardando dinheiro no banco. E quando ele disse, agora tu vai para o seminário, eu larguei tudo. Porque o meu coração, ele na verdade ansiava por isso. E me atirei, né? E fui. 4 anos depois me formei e finalmente vim aqui para Farroupilha, né? Foi meu primeiro ministério. A Aliança de Caxias, né, me pediu para vir para cá começar uma igreja. Eu nunca tinha pensado em abrir uma igreja. O meu negócio era ser pastor, né? E hoje, finalmente, não invejo o Diogo. Não invejo o Diogo. Ele é um bom pastor. Eu não sou um bom pastor. Eu posso ser um bom pregador, eu posso ser um bom evangelista, né? Mas bom pastor eu não sou. Eu não tenho paciência que ele tem de cuidar de ovelha. E aí toquei a minha vida, mais ou menos uns 15 anos depois, não, 12, 15 anos depois, eu tinha ido morar em Nova Petrópolis de novo, já tinha começado a casa de recuperação de viciados. E um dia, a minha esposa ganhou um terreno lá, a gente construiu uma casa, né? E um dia eu morava numa rua próxima, né? A casa estava pronta, né? E quando eu fui na direção da casa, que a gente estava fazendo os acabamentos, eu cheguei na esquina, olhei para a casa que a gente estava construindo. Uma casa enorme, né? Bonita, e uma cerquinha branca na frente. Que, inclusive, a gente ganhou do meu sogro, que estava lá jogado no fundo do quintal dele. Aí eu olhei para aquela cerquinha branca e o Espírito Santo, ele me fez parar, olhar para aquilo e disse, ó, te lembra da tua cerquinha branca? E eu comecei a chorar. Gente, eu nem me preocupei se tinha alguém olhando para mim, ou coisa assim. Eu comecei a chorar e disse, bah, Deus, mas não era para ser tão grande. Eu tinha me casado, já tinha 3 filhas, né? E ele me deu uma casa com uma cerquinha branca. E as crianças correndo em volta da casa, no pátio. Eu disse, puxa vida, eu nunca imaginei, porque eu abandonei aquilo, eu esqueci aquele negócio. E aí eu fui surpreendido, assim, mas fui surpreendido mesmo. Foi como se eu tivesse batido num poste naquele momento. Né? Tipo, eu disse, puxa Deus, mas tu te preocupou em me dar aquilo que eu tinha abandonado lá atrás. E aí eu chorei mais ainda. Então, é disso que ele está falando. Por quê? Eu tinha deixado de esperar dos outros e tinha me dedicado a fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. Eu não estava perguntando se isso ia dar certo, se ia dar errado, se eu ia conseguir as coisas que eu queria, se eu não ia conseguir. Eu simplesmente estava servindo a Deus e estava feliz nisso. Estava alegre por causa disso. Então, depois de um tempo, a gente vai
chegar no ponto onde que a gente vai descobrir que a gente foi aprovado. No 41 diz ali: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Qual é o problema? Todo mundo sempre fica chocado que, em umas versões da Bíblia, diz aí a trave que está no olho, no teu olho. Aqui uma viga. Uma viga nunca é uma coisa muito pequena, né? Uma coisa grande, né? Grossa. Então, o que acontece lá no começo daquilo que eu estava falando? Enquanto que a gente está esperando que as pessoas que estão próximas da gente nos amem, nós estamos olhando o cisco que elas têm no olho. Nós estamos olhando os defeitos que elas têm. Nós estamos fazendo as comparações. E mesmo que a gente esteja errado, mesmo que a gente esteja em pecado, a gente ainda consegue dizer: eu sou ruim, mas não sou tanto. Para de olhar no cisco do olho do teu irmão e começa a olhar realmente como Jesus quer que a gente olhe. Tira a trave do teu olho, porque, na verdade, a gente está vivendo como cegos. Aí ele diz aqui nesse texto: pode um cego seguir, guiar o outro? Não vão cair os dois num buraco? E é o que tem acontecido. A vida de uma família que está se destruindo são um cego tentando carregar o outro, dirigir o outro, orientar o outro. Quando esse interno lá ele chegou em casa e sentou no sofá, a mãe estava tentando tirar o cisco do olho dele. Mas ela mesma não estava vendo, talvez, o que ela mesma estava fazendo. E ele, por sua vez, também estava querendo tirar o cisco do olho dela. E não estava vendo a trave que tinha no seu próprio olho. Então, de uma forma ou de outra, nós esperamos dos outros o que eles não podem nos dar. Enquanto que a gente não entendeu o Evangelho como ele deve ser entendido, de que nós é que somos os elementos que precisam se dispor e precisam se permitir ser usados, nós não vamos ver milagre nenhum. Nós não vamos ver transformação nenhuma. Nós não vamos ver mudança na vida da nossa família. A minha família só pode mudar, de fato, se eu for uma referência, se eu me tornar uma referência, se eu me dispor a fazer o sacrifício. Porque eu gostaria muito que cada um de vocês fosse um exemplo para mim. Mas quem é que é meu exemplo? Meu exemplo é Jesus. Mas eu posso me tornar um exemplo na vida de cada um de vocês, vivendo de forma correta, vivendo de forma que Jesus ele seja realmente o centro da minha vida, e vocês da mesma forma. Então, não existe uma regra de como eu devo me conduzir, é simplesmente eu me relacionar com Jesus e permitir Ele fazer a obra que Ele quer na minha vida. E aí, quando Ele te diz assim, agora eu quero que tu vá lá servir ali o teu vizinho que está precisando de ajuda urgente hoje de ti, vai lá. Não, mas tá dando jogo aqui, daqui a pouco, né, vai terminar o jogo ali, deixa terminar primeiro, né? Porque vai que o Grêmio ganha, ou o Inter, né? E eu não vou estar aí para ver, né? Então eu estou mais preocupado em cuidar das minhas necessidades, dos meus desejos, das coisas que eu gosto, das coisas que eu preciso, do que das coisas dos outros. Então o que Jesus está nos convidando é para a gente fazer um sacrifício. E quando a gente vive dessa forma, a gente está julgando, a gente está condenando, a gente não está tendo amor, a gente não perdoa.
Tipo assim, o marido diz para a esposa: tu não me ama de verdade. Né? Que se tu me amasse de verdade, tu agiria de tal forma, tu faria esse sacrifício. Isso não é amor. Então, amor é quando eu me sacrifico pela pessoa que eu amo. Simplesmente isso. Não espero nada. Eu não espero que a minha esposa me ame. Eu sou chamado por Jesus para amar ela de tal forma que ela seja feliz. E aí, quando eu vejo o sorriso de felicidade nela, né, nos olhos dela, então eu sei que, né, a gente se ama. Então, é eu fazendo o outro feliz, é eu me importando com o outro. Então, esse rapaz aí, esse rapazinho de 40 anos de idade, ainda vivendo na saia da mãe, tá? E hoje não é um caso só, está cada vez se multiplicando mais. Pessoas de 30, 40 anos de idade vivendo ainda na casa dos pais, dependendo dos pais. Né? Esse cara, eu quero ajudar ele, conversando diariamente com ele, para que ele se torne uma pessoa que volte para sua casa ou volte para a vida lá fora, a ponto de ser uma referência para a mãe dele, né? Não sendo mais um peso e não esperando mais nada dela, mas ele sabendo que ele precisa de alguma forma ajudar a mãe dele a se tornar uma pessoa que aprenda a olhar para Jesus. Não é nem se tornar uma pessoa melhor. Vocês sabiam que Jesus não veio para nos deixar pessoas melhores? Não é para ser pessoas melhores que Jesus ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para que a gente se torne filho, para que a gente aceite a graça e aceite o modelo que ele veio estabelecer para nós. Então, que cada um aqui hoje possa estar meditando sobre isso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Na mesma forma que vocês medirem o esforço de vocês para ajudar os outros, é que vocês vão receber de volta. Então, quando vocês esperam, vocês perdem. Quando vocês dão, vocês ganham. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê capacidade de administrar isso aí, ok? Vamos orar? Senhor amado, nós queremos te louvar e te agradecer por que o teu Filho veio nos ensinar a fazer uma mudança nas nossas vidas de forma radical, de forma que a gente realmente possa mudar o mundo em que vivemos. Toma a vida de cada um de nós em tuas mãos e nos abençoa, a fim de que a gente possa praticar, colocar em prática essa ação, que é de amarmos os outros e fazermos pelos outros aquilo que nós esperamos que seja feita por nós. E que a tua graça e a tua misericórdia sejam sobre cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, uma boa semana.